Vamos a mais uma leitura de jogo hoje, nessa terça-feira, nosso segundo vídeo do canal, falar sobre o Fla-Flu da Lagoa, de 1941. Mas antes disso, se você está chegando agora pela primeira vez, se inscreva nesse canal, se gostar do vídeo, deixa um curtir aqui embaixo. Agradecer a todo mundo que está aqui pela segunda vez já, que assistiu o vídeo de ontem sobre o Fla-Flu de 1919. Se você não assistiu ainda, está aqui embaixo, já temos nosso primeiro vídeo. Essa semana faremos uma série sobre Fla-Flus históricos, nessa semana decisiva de Campeonato Carioca. Mas agradecer demais quem se inscreveu. No momento que eu estou gravando, estamos quase com 100 inscritos, isso me deixa bem feliz. E todos os comentários, tanto aqui no YouTube, quanto fora, a galera que deu dicas, referências, muita coisa nessas últimas horas aí, desde que eu coloquei o vídeo aqui até agora, recebendo várias referências e que continue assim. Isso me deixa muito feliz, que a gente possa ter um espaço para conversar, dialogar, construir um arquivo também histórico sobre o Fluminense, sobre o futebol, sobre o samba e todas as outras relações que perpassam o nosso conteúdo. Então hoje é dia de falar de um Fla-Flu épico, quase que mítico, que é o Fla-Flu decisivo do Campeonato Carioca de 1941, que acabou ficando conhecido, vamos entender como o Fla-Flu da Lagoa. Dia 23 de novembro de 1941, a equipe do Fluminense parte para Gávea para enfrentar o Flamengo pela última rodada do Campeonato Carioca daquele ano, valendo o título, e para o Fluminense o empate já bastava para conquistar aquele campeonato. E o cenário começou a ficar bem favorável, apesar de ser fora de casa, o que torna a disputa muito difícil. Ainda o Fluminense sai na frente, faz 2 gols, e a equipe do Flamengo, uma disputa muito equilibrada. Existe um relato do Mário Filho sobre esse jogo, em que ele disse que o empate era o resultado mais justo. Ele atribui isso, de certa maneira, à qualidade das duas equipes. E o Flamengo imprime essa qualidade em campo, consegue empatar o jogo com 2 gols de Pirillo, 2 gols do mesmo jogador, que já começa a construir uma possibilidade de um heroísmo aí, uma virada, imagina, em casa, com 2 gols do mesmo atleta rubro-negro. E o Fluminense começa a se segurar. O segundo gol do Pirillo foi aos 39 do segundo tempo. E, para piorar a situação, para aumentar a mitologia por trás desse Fla-Flu, que depois nós vamos entender por que Fla-Flu da Lagoa. Primeiro, um jogador do Fluminense havia sido expulso, o Carreiro havia sido expulso, e também o nosso goleiro Batatais, que tinha sido goleiro da seleção de 38, da Copa do Mundo de 38, ele acaba se chocando com o Pirillo, que havia feito os 2 gols, e se machuca a clavícula, praticamente tem que jogar com um braço só. Depois do jogo vai sair carregado de campo. E pelos relatos dos jornais da época, sobretudo, muito interessante, quem quiser depois se aprofundar, quem gostar de fazer essas leituras de jogos antigos, o Globo Esportivo de 25 de novembro de 1941. Vale muito a leitura, depois, quem quiser, passo essas indicações. Várias referências vão aparecer aqui pela tela também, grande parte delas do Globo Esportivo, fez uma reportagem bem ampla sobre esse jogo. E relata ali que Batatais fez vários milagres nesses últimos 5, 6 minutos de jogo. Aos 39, como a gente comentou, o Flamengo empata. E aí, o Globo Esportivo vai trazer o que consagrou o nome desse clássico, o Fla-Flu da Lagoa. Porque a equipe do Fluminense, a partir daí, quando toma o empate, ainda estava conquistando o título, mas não podia de maneira alguma levar a virada, começa a rifar a bola e de toda maneira chutar para fora do estádio, para fora do Flamengo. E essas bolas, claro, elas iam para a Lagoa. Na época, a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda não tinha sido aterrada, aquela parte da Lagoa não havia sido aterrada. Foi bem mais tarde só. Então era muito próximo do Flamengo à Lagoa Rodrigo de Freitas. Não havia aquele espaço da avenida que existe hoje. Então os jogadores do Fluminense chutam bola para fora do campo, chutam, e até existem relatos que dificilmente são prováveis, mas que faz parte do futebol. Essas invenções, de certa maneira, fazem parte, que contam muito da história, que o Flamengo mandava a galera do Remo ir lá no meio da lagoa buscar as bolas, tentando fazer com que o jogo continuasse, mas no fim das contas persiste o empate e o Fluminense é campeão. Parece que a história do jogo chegou ao fim. Só se acabasse aqui
já seria um jogo épico como foi, e como até hoje é lembrado esse Fla-Flu da Lagoa, muito por conta do que aconteceu, dos relatos dessas invenções de quem estava, é mais ou menos parecido com o Maracanaço de 1950, que contam que praticamente o Rio de Janeiro inteiro estava naquele estádio porque todo mundo disse que foi, todo mundo disse que estava, e conta uma história, estava dentro do campo, e esses jogos épicos eles têm essa característica que são realmente encantadoras, né? Mas o jogo não acaba aí. Termina os 90 minutos dentro de campo e o Flamengo pede a anulação da partida. O motivo da anulação da partida é muito característico da época, tem a ver com uma política da época. Por quê? Nós estamos em 1941. Desde 1930 até 1945, quem governou o Brasil foi Getúlio Vargas. Dentro desses 15 anos de governo, nós tivemos várias transformações por parte das características mesmo. Nós tivemos um governo provisório, um governo constitucional, e desde 37, com a Polaca, a nova Constituição, outorgada por Getúlio Vargas, nós entramos de fato num governo ditatorial, governado com base em decretos, bem centralizado. E uma das medidas que Vargas vai colocar em prática é uma grande restrição da imigração, aqueles imigrantes considerados indesejáveis pelo governo brasileiro daquele momento. Getúlio Vargas vai colocar em prática, a partir de 38, pelo menos, uma política que nós chamamos de política do etiquetamento, que é realmente classificar quem são os imigrantes que são desejáveis, quem não são, muitas vezes até por questões de renda. E dentre esses que são colocados na ilegalidade, está uma série de jogadores e até o treinador do Fluminense na época, que era uruguaio. Uma questão interessante, a atual equipe do Fluminense tem vários jogadores estrangeiros, né? Primeiro jogo da semifinal contra o Volta Redonda, por exemplo, entrou com mais estrangeiros do que brasileiros em campo. A última vez que isso tinha acontecido havia sido num jogo contra o Bom Sucesso nesse Campeonato Carioca de 1941, que o Fluminense entrou em campo também com vários estrangeiros. Vários desses estrangeiros foram colocados pelo governo na ilegalidade, a partir desse decreto de Vargas. Dentre eles, Renganeschi, um zagueiro argentino que tinha atuado no Bom Sucesso, passou ao Fluminense, jogou essa partida, jogou o Fla-Flu da Lagoa. E a equipe do Flamengo tenta a anulação da partida por se tratar de um imigrante não documentado, considerado ilegal na época em campo. Lógico, a diretoria do Fluminense parte para tentar resolver essa situação. Os jornais da época já diziam que dificilmente o jogo seria anulado por essa situação. E de fato não foi, mas qual foi o cenário, segundo os jornais da época? Renganeschi teve que ir a Buenos Aires, buscar uma documentação para justificar para a polícia da época, para justificar para o governo que havia uma legalidade na sua permanência, não haveriam restrições. E a partir de outro decreto, também no Estado Novo, em 1939, Getúlio Vargas cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, um órgão do governo responsável por fazer propaganda, uma propaganda bastante nacionalista, característica do governo Vargas da época, e também fazer censura a veículos de imprensa que pudessem ser opositores, fazer censura à música e fomentar, no decreto é dito muito isso, fomentar uma cultura nacional, a construção de uma brasilidade a partir da perspectiva do Vargas. E é nesse contexto que o samba vai sofrer bastante com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Essa obra aqui de Cláudia Matos, muito interessante, Acertei na Milhar, a Malandragem e o Samba nos Tempos de Getúlio. Ela faz uma análise sobre as transformações impostas pelo período Vargas, tanto na geografia do samba na cidade do Rio de Janeiro, quanto nas composições, nas letras, analisando esse conceito do que foi a construção da malandragem carioca desde o começo do século. Ela fala que, geograficamente, o Rio de Janeiro vai passar a se transformar. Já havia rolado várias transformações ao longo da história do Rio, desde a chegada da família real até os anos 40. E uma das transformações graves que vai acontecer com esse ambiente do samba é na Praça 11. Se você não viu o nosso último vídeo, nosso primeiro vídeo do canal, nós comentamos sobre aquela composição atribuída à Donga, que é pelo telefone, mas que nós sabemos que na verdade foi composta por vários outros sambistas, inclusive com a participação de Tia Ciata,
que tinha uma propriedade próxima à Praça 11, onde ali se reuniam sambistas, onde ali havia uma vivência religiosa muito importante também. E esse território, onde era a casa de Tia Seata, foi destruída, essa parte da Praça 11 foi destruída para a construção da Presidente Vargas. Então, geograficamente, o Rio de Janeiro vinha mudando e esse samba já ia perdendo o território em uma região que é muito própria dessa vertente musical importante para a cultura do Rio. Mas, ao mesmo tempo também, a expressão da letra ela mudava bastante. Existe um caso clássico de uma composição de Wilson Batista, de Ataúfo Alves, que foi interpretada por Ciro Nogueira, as versões mais conhecidas da época. Mas essa música ela é um grande símbolo da censura do Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o Bonde São Januário, onde a letra original era uma letra de crítica, de reverência, que trazia essa ideia de uma visão negativa do trabalho, de uma vida boêmia, característica da malandragem, dessa construção da malandragem da época. E o Departamento de Imprensa e Propaganda, além de censurar essas letras, ainda oferece incentivos para que os sambistas da época eles a transformassem em uma letra imbuída da ideologia trabalhista. É o que vai acabar acontecendo com essa, dentre várias outras. A autora, Cláudia Matos, ela mostra como, se nós ouvirmos os sambas da época, todos eles têm uma pujança do trabalho. Essa ideia do malandro regenerado que ela traz, que agora cansou da vida boêmia e só pensa no trabalho, parece ser um movimento orgânico do momento, mas é lógico que havia uma disposição muito grande do DIP na construção dessa identidade nacional. E essa foi mais uma história de Fla-Flu, mitológico Fla-Flu da Lagoa. Nos vemos amanhã à noite, com mais um, e amanhã... Já estou tomando café aqui, ó. Provavelmente amanhã já vai ser uma cerveja, que amanhã é dia de jogo. Mas nos vemos aqui, vai rolar um pré-jogo com alguma história de algum Fla-Flu, desses decisivos de Carioca. E agradeço demais quem ficou até aqui. Se gostou, clica no curtir, que é importante. Compartilha com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Inscreve no canal também para não perder as próximas publicações. E também aguardo comentários, dicas, ideias. Se encontrou alguma divergência, se quer completar alguma ideia também, por favor, esse espaço está aberto. Meu Instagram também, @EduardoVolpato, lá tem alguns outros conteúdos. Espero vocês amanhã com um líquido diferente.